Olá, mulher da vida real. Você já sentiu medo de abrir um envelope de contas ou de ligar para negociar uma dívida? Eu vou ser sincera com você. Eu já senti muito medo e ainda sinto. Mas hoje eu quero compartilhar com você minhas experiências e o que eu tenho feito para enfrentar esses medos. Olá, mulher da vida real. Eu estou Luzenir e em maio de 2021 eu fui inspirada a transformar todas as áreas da minha vida e a compartilhar esse processo aqui com você. Naquele momento eu entendi também que quem sentir o chamado e decidir caminhar junto nessa jornada vai se beneficiar e se transformar junto comigo. Esse canal é sobre coragem, verdade e transformação. E eu espero, de coração, que o que eu compartilho aqui possa te inspirar a viver uma vida mais leve. Por muito tempo, eu não consegui lidar com a pressão na minha vida. De trabalhar no meu negócio de paisagismo, ser criadora dos jardins, trabalhar na execução, negociar com clientes, cuidar da casa, dos papéis, das faturas, dos pagamentos. E olha que meu esposo sempre trabalhou comigo. Sempre tive pessoas que me ajudaram, mas eu achava que tinha que estar em todos os lugares, até que o corpo não aguentou mais. Eu precisei soltar algumas tarefas e quando soltei, comecei a ver o que eu vinha abandonando há anos. A parte financeira e a organização da casa foi a que mais sofreu. No financeiro, eu pagava só o que mantinha a gente de pé e o resto eu nem abria os envelopes, até que tudo saiu do controle. Eu deixei os outros decidirem minhas prioridades. Eu dei o meu poder para todo mundo, menos para mim. Cada vez que o correio deixava os envelopes, parecia que não eram papéis, eram monstros chegando. E o resultado? Uma pilha enorme de papéis que eu não tinha coragem nem de encarar. E dentro de mim, a ansiedade só crescia. Cada vez que eu entrava no escritório e via a mesa cheia de papéis, meu coração disparava. A minha mente criava vários cenários, todos piores que a realidade. Enquanto eu não abria, o medo só crescia. E isso durou por muito tempo. Sabe aquela série da Netflix, O Gambito da Rainha? Ele conta a história de uma menina que cresceu num orfanato e aprendia a jogar xadrez visualizando na mente dela. Ela via o tabuleiro inteiro se mover no teto. Quando eu vi aquilo, eu pensei, uau, é assim que eu vejo os jardins. Mesmo antes de começar os projetos, eu já troco os vasos de lugar, combino cores, mudo plantas, tudo na minha mente. Eu vejo o jardim pronto, como num tabuleiro de xadrez. Essa é a beleza da minha mente criativa. Porque a mesma mente que cria jardins lindos também cria monstros. Por exemplo, um envelope fechado vira uma tragédia interna. Para você ter uma ideia, uma vez chegou uma conta pequena, nada que fosse me quebrar, mas eu sofri uns 3 dias, coração apertado, noites mal dormidas. Quando finalmente eu criei coragem e abri o envelope e descobri que a conta já estava paga. Eu não devia nada, ou seja, sofri por um problema que nem existia. E isso passa muitas vezes. O que me castiga não é a conta, é a minha mente quando eu deixo o medo comandar. Mesmo assim, eu nunca deixei de trabalhar. E sabe o que me fortalece? O prazer de criar jardins. Quando eu estou no projeto, escolhendo plantas, colocando os vasos no lugar, colocando orquídeas nas árvores ou nas palmeiras, fazendo arranjos, vendo-se o espaço se transformar. Eu esqueço do medo e eu entro no flow. Mas tinha a parte horrível. Digo tinha, porque já superei em grande parte o medo de negociar com os clientes, falar de valores, cobrar. Ali, o medo voltava com força total. Eu me enrolava, sofria, gaguejava, demorava demais para fazer as faturas. Pasmem, na pandemia nós trabalhávamos toda semana para uma cliente e eu não fiz a fatura dela por 8 meses.
Eu criava cenários terríveis na minha mente. Muitas vezes eu deixava de atender chamadas de clientes. Já não faço mais isso, viu? Quando o telefone tocava, meu coração disparava. Na minha mente já era uma briga, uma reclamação, um problema, uma cobrança. Muitas vezes deixei de atender o telefone. E depois vinha a culpa. Hoje eu entendo. Eu não fugia das pessoas, eu fugia do medo do confronto que eu criava na minha imaginação. E quando eu atendia, não era nada do que eu tinha criado na minha mente. Mas antes de continuar, deixa eu te contar um segredinho aqui para você. Assim como eu sinto prazer em criar jardins, eu comecei a perceber que sinto esse mesmo prazer em compartilhar minhas experiências com você e com outras mulheres. Mas por muito tempo eu não compartilhei. Eu me escondi atrás do medo de ser criticada, de não ser boa o suficiente, de não falar do jeito certo. E esse medo me calou por muitos anos. Finalmente, eu entendi que, assim como um jardim floresce quando a gente faz a nossa parte e deixa a natureza agir, a sua vida também pode florescer quando você coloca em prática o que ressoa daqui, ou dos cursos, ou das mentorias, ou da vida real. Cada vez que eu falo com você, é como plantar uma semente. Eu não sei exatamente em que terra ela vai cair, mas sei que, se fizer sentido para você, essa semente pode trazer ainda mais flores e frutos para a sua caminhada. E continuando a história de antes, porque senão eu me perco e nem vou lembrar do que eu estava falando. Enquanto eu sofria, eu olhava para o Eduardo, meu esposo. A mente dele é prática. Vê o que precisa ser feito e faz. Ele não trava, ele age e segue. Eu também olhava para minhas amigas, que pareciam agir sem medo, e eu pensava, o que tem de errado comigo? Por que eu sofro e demoro tanto antes de agir? Por muitos anos eu vivi achando que era fraca, mas a verdade é que não era fraqueza, era apenas o jeito da minha mente funcionar. Definitivamente, eu não entendi isso tudo de uma vez como eu queria. Não foi um único livro, nem um curso ou uma mentoria que me trouxe clareza. Foi o conjunto de tudo nessa caminhada. Lá no começo da minha jornada do autoconhecimento, eu li o livro As 5 Linguagens do Amor, que explica como cada um expressa e recebe carinho. Li Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que abriu meus olhos para diferenças entre homens e mulheres. Isso foi lá atrás. Também eu fiz o teste do DISC, que mostra os perfis de comportamento. Esse me ajudou bastante. Depois, por 2 anos, estudei na escola da Umbanda com Márcia Moraes. Por 6 meses, eu estudei e tive aulas ao vivo toda semana no curso de leitura de alma com a Kerry Canedo. Fiz mapa astral, participei por anos de práticas sagradas de autoconhecimento. Por mais de 1 ano, fiz constelação familiar com a Tayane Xavier. Conheci o Big Five, ou Ocean, os 5 grandes traços da personalidade, um modelo científico estudado desde os anos 80. E muitos outros cursos foram se somando. Cada aprendizado trouxe uma peça do quebra-cabeça. Até que eu entendi. Eu não sou errada e nem fraca. Eu apenas funciono de um jeito diferente. E isso é lindo. Imagina se todos fossem iguais a mim? Viveríamos no mundo da imaginação. Se todos fossem iguais ao meu esposo Eduardo, teríamos execução sem toda a diversidade da criação. Se não existissem os que amam os números, quem faria os cálculos? Hoje eu entendo. Cada mente é uma parte necessária do todo. E quando eu aceitei isso, eu também me aceitei. Eu entendo o meu valor e o valor do outro. E olha, eu sei, alguém pode até pensar, nossa, Luzenir, você precisou passar por tudo isso só para entender que não era fraca e nem errada? Eu sei. Sim, porque esse foi o meu caminho. Cada passo, cada curso, cada prática foi um pedacinho do meu quebra-cabeça que me trouxe até aqui. E se a sua estrada também está cheia de voltas,
Tá tudo bem. O importante é continuar caminhando. Voltando ao tema das dívidas, por muitas vezes eu mesma me julguei. Eu sei. Talvez você esteja pensando, mas ela mora nos Estados Unidos. Não era para ela já estar milionária? Mas a verdade é que aqui se ganha em dólar e também se paga em dólar. Quando a gente perde o controle, dói em qualquer moeda, dói em qualquer país. O medo não escolhe pessoa, não escolhe lugar. Medo é medo. E junto com ele, quase sempre vem a vergonha, a ansiedade, a culpa. A gente se esconde, se cala, finge que está tudo bem. Mas por dentro, o coração está disparado. Foi nesse ponto que eu percebi. Se eu não mudasse a minha forma de lidar, eu ia continuar sendo controlada pelo medo. E foi aí que eu criei um ritual simples, mas poderoso, para conseguir abrir os envelopes e fazer a ligação com menos ansiedade. Antes de ligar, eu respiro fundo 3 vezes. Aí, eu imagino meus pés criando raiz na terra. Tinha que ser árvore, né? Como se eu fosse uma árvore enorme e firme. Depois eu imagino um fio de luz me conectando com a fonte criadora, o criador de tudo o que é. E só então eu ligo. Esse ritual não paga as contas, mas me dá uma confiança, me empodera. E eu consigo negociar com mais segurança e enfrento um envelope, uma ligação de cada vez. Quase sempre eu descubro que a conta não era tão grande quanto o monstro que a minha mente criava. A diferença é que agora eu estou no comando da minha voz, das minhas escolhas e do meu poder. E você, mulher da vida real, qual é o monstro que a sua mente cria? Qual é a situação que faz o seu coração disparar? Pode ser uma conta, uma reunião difícil, atender uma ligação. Compartilhar ajuda a gente perceber que não estamos sozinha. Porque cada vez que a gente reconhece e dá nome ao medo, ele perde a força sobre nós. Mas não é só dizer, estou com medo. Não é simples assim não. Mas sim perceber de que exatamente estamos com medo. Por exemplo, dar o nome do medo de negociar, medo de abrir um envelope, medo de atender uma ligação, medo de ser criticada. Quando a gente reconhece e entende o que está por trás, o medo deixa de ser um fantasma no escuro e vira algo que podemos enfrentar. Eu não tenho mais vergonha de dizer, sim, eu perdi o controle, mas hoje cada envelope que eu abro, cada ligação que eu faço para negociar uma dívida, é um pedacinho do meu poder voltando para mim. E isso é espetacular. A vida real é feita de medos, mas também de coragem. E coragem é isso, é sentir medo e agir mesmo assim. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo para você e até domingo que vem às 8 da manhã.